Pronto, pode colocar. Tá rolando aí, né, Fabiano? Tá aparecendo, viu, Igor? Já? Beleza. Bom dia, pessoal. Como o Fabiano falou, vou auxiliar ele aqui na resolução dos 3 primeiros exercícios da lista que ele passou. E a primeira questão diz assim: uma solução 0,3 mol por litro apresentava 500 ml de solvente, mas houve uma evaporação de 200 ml do volume desse solvente. Qual será a nova concentração dessa solução? Então, gente, essa questão ela é sobre diluição de soluções, tá certo? E, primeiramente, tinha-se uma solução 0,3 mol por litro, de volume 500 ml de solvente. Só que houve um pequeno imprevisto e 200 ml desse solvente acabou evaporando. Então, a questão pergunta qual vai ser a nova concentração dessa solução. Primeiro passo para a gente solucionar essa questão, primeiramente, antes disso, a gente tem 2 modos de resolver essa questão. Tem aqui no passo 1 e no passo 2, e na sequência vai ter outra maneira de fazer, que eu devo explicar. Primeiramente, devemos calcular o número de mols do soluto na solução antes de ocorrer a evaporação do solvente. Então, gente, uma vez que a gente tem a concentração e tem um volume, se a gente aplicar na equação da molaridade, ou seja, a concentração em mol por litro, a gente consegue achar o número de mols. Como vocês estão vendo... Só um momento. Pronto. Vocês estão vendo aqui a equação da molaridade. Número de mols sobre o volume. Eu tenho a molaridade, que é 0,3. Eu tenho o volume da solução, que é 500 ml. Converto para litros, que é 0,5. Se eu multiplicar aqui em cruz, eu tenho que o número de mols será igual a 0,15, certo? Então, esse é o número de mols na solução. O segundo passo, pessoal, é calcular a concentração da solução após a evaporação do solvente. Então, uma vez que o número de mols é 0,15 e o volume da solução inicial era 500 ml de solvente, como foi evaporado 200 ml, nós temos que sobraram 300 ml do solvente. Ou seja, 500 ml menos 200 que evaporou, ficou 300 ml. Eu faço a conversão de ml para litro. Então, molaridade é igual a N sobre V. Então, o número de mols se manteve constante, foi 0,15, e o volume 0,3. Então, temos que 0,15 dividido para 0,3 resulta em 0,5 mol por litro. Então, essa é a nova concentração da solução após a evaporação do solvente. De outro modo, pessoal, poderia fazer aplicando a equação da diluição. Posso aqui destacar V1, M1 é igual a V2, M2. Nesse caso, eu coloquei aqui no expoente uma vírgula para diferenciar a molaridade inicial e o volume inicial do volume final da molaridade final. Então, eu tenho 3 valores desses. Eu tenho o volume inicial da solução, que era 0,5 litros, e eu tenho a molaridade inicial, concentração em mol por litro, que era 0,3. O meu volume final, como eu destaquei, era 500 ml. Houve a evaporação de 200 ml, ficou 300 ml, converti para litro 0,3. A minha molaridade final, que eu quero saber, o que a pergunta queria. Então, eu isolo a molaridade, passar a continha aqui, falta uma vírgula aqui, tá, pessoal?
Resolvendo isso aqui vai dar 0,5 mol por litro. Então, foi duas maneiras de eu solucionar a questão. Então, a resposta certa vai ser a entender, tá certo? Veja que a concentração cresceu uma vez que eu diminuí o volume do solvente. Dando sequência, pessoal, questão 2 dizia assim, uma preparação de 750 ml de solução aquosa. Pessoal, desculpa, alguém tem alguma dúvida a respeito da questão anterior? Ok? Tudo ok. Vou passar adiante. Beleza. Na preparação de 750 ml de solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, de concentração igual a 3 mol por litro, a partir de uma solução estoque de concentração igual a 18 mol por litro, é necessário utilizar um volume de soluções estoque, expresso em ml, igual a. Então, gente, nessa questão, novamente, ela está falando a respeito de diluição de soluções. Ele está pedindo para preparar uma solução 3 mol por litro de volume 750 ml. Para mim preparar essa solução, eu tenho que partir de uma solução mais concentrada do ácido sulfúrico, que é 18 mol por litro. Essa solução está muito concentrada. Na prática, ela não tem tanta aplicação. Sim, o ácido sulfúrico está muito concentrado, ele é um ácido muito forte. Se eu for utilizar em alguma reação, ia ter uma desproporção muito grande com outro reagente. Então, se faz a diluição dessa solução. Como é que eu vou fazer essa dissolução? Eu vou adicionar solvente. Então, essa equação, eu vou aplicar também nessa questão a equação da diluição. V1, M1 é igual a V2, M2. A minha equação de início, a minha molaridade de início é 18 mol por litro. E eu quero saber justamente o volume que eu vou pegar dessa solução, dessa molaridade de 18 mol. A minha concentração final tem que ser 3. O meu volume final é 750 ml. Eu faço a conversão para litros. Então, uma vez eu isolo o volume, eu multiplico 0,75 por 3 e divido por 18. Ao realizar essa continha, nós vamos encontrar o valor de 0,125 litros, ou 125 ml, tá certo? A nossa resposta correta é sem entender. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Ficou claro? Não. Sim. Certo. Se alguém tiver solucionado ela, ou tiver encontrado outro valor, fique à vontade para... Tá certo? Gente, a questão 3, eu não coloquei ela no slide, eu vou dar uma saída aqui e mostrar ela para vocês. Terceira questão diz assim, ela é a questão do Enem 2019. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de fruta destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, ou seja, ele é um ácido triprótico, e possui massa molar de 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas de frutas comerciais de algumas frutas. Então, aqui na tabela, a gente tem a polpa da fruta, pode ser acerola, caju, cupuaçu, graviola, maracujá. E aqui do lado, a gente tem o valor mínimo de ácido cítrico que tem que ter em 100 gramas de cada polpa dessa. Então, por exemplo, a polpa de acerola. Para cada 100 gramas dessa polpa, eu preciso ter 0,8 gramas de ácido cítrico, certo? O mesmo vale para essas demais. Só muda o valor do ácido cítrico. No mínimo, tem que ter esse valor. Continuando o enunciado da questão. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e, após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado.
A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio, 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica, ou seja, a minha solução titulante. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Então, a gente tem umas opções aqui, tá? Vamos partir do princípio da questão. Como foi dito, um dos parâmetros de qualidade das polpas de frutas comerciais, ou seja, as vendidas no supermercado ou em outro estabelecimento, é expressa pela quantidade de ácido cítrico para cada 100 gramas da amostra da polpa. Foi realizado um procedimento hipotético, segundo o que a questão está dizendo, e nesse procedimento foi pego 2,2 gramas de uma amostra X de determinada polpa. A gente não sabe ainda. É justamente o que a gente vai determinar. Então, eles solubilizaram o ácido cítrico dessa amostra. Depois, houve a formação de um sólido e ele foi filtrado. Resultou em uma solução. E essa solução, pessoal, de ácido cítrico, ela foi titulada com uma solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro. Pessoal, aqui nessa questão, a gente tem que fazer a associação entre o que está dizendo a questão e o conteúdo de titulações. Mais especificamente, o conteúdo de titulações de ácido base. A gente viu isso na aula anterior. Como a gente sabe, uma titulação ela envolve uma reação de um ácido com a base. E o objetivo dela é justamente determinar a concentração de uma substância desconhecida a partir da sua reação com uma substância de concentração bem conhecida, uma solução padrão. Nesse caso, a minha solução padrão, a minha solução titulante é o hidróxido de sódio. Ele tem a concentração de 0,01 mol por litro. A minha solução que eu quero determinar a concentração é o ácido cítrico. Ou seja, eles vão reagir com titulação. Como sabemos, a titulação ela ocorre pela adição de um certo volume do hidróxido de sódio na solução do ácido. A partir do volume que eu vou gastar, eu vou conseguir determinar a concentração do ácido. Feito isso, a questão está dizendo que foi gasto 24 ml da solução de hidróxido de sódio. Tá certo? Então, agora eu vou voltar para o slide. A resolução dessa questão. Primeiro passo, pessoal. A gente tem que calcular o número de mols da base do hidróxido de sódio, da solução titulante que reagiu com o ácido. Como é que eu faço isso? Eu vou aplicar a equação da molaridade, a equação da concentração em mol por litro. Uma vez que eu tenho a molaridade do hidróxido de sódio, que é 0,01, e eu tenho o volume que foi gasto dele na titulação, que foi 0,24 litros. Ou seja, 24 ml. Eu posso multiplicar aqui em cruz, isolando o meu N, que é o número de mols, e nesse caso, o número de mols de hidróxido de sódio. Se eu realizar essa continha, eu vou chegar nesse valor aqui. 0,00024 mol. Esse é o número de mols de hidróxido de sódio. Segundo passo, pessoal, é a partir da relação estequiométrica da reação, da titulação, determinar o número de mols do ácido. Como sabemos, pessoal, na aula anterior, na titulação existe um determinado momento que a gente chama de ponto final da titulação, que é o ponto de neutralização. É o momento que eu devo parar a minha titulação. E nesse momento, o número de mols da solução titulante que foi gasto, ele é igual à da proporção estequiométrica da reação. Como foi mencionado, o ácido cítrico é um ácido triprótico. Ele possui 3 prótons, por isso esse H3. Desculpa, esse 3 não está no subíndice inferior. Ele acabou ficando na mesma formatação das demais letras. Mas, enfim,
o volume, esse ácido, uma vez que ele é triprótico, se a gente fazer a equação balanceada dele reagindo com hidróxido de sódio, eu vou ter que a proporção é 1:3. Para cada 1 mol de ácido, eu preciso de 3 mols de hidróxido de sódio. Só faço uma regra de 3. Uma vez que 1 mol está para 3, 0,0024 vai entrar para X. Resolvendo essa continha, nós temos que o número de mols de ácido cítrico que reagiu com esse hidróxido de sódio na titulação foi 0,0008 mol por litro. Você pode colocar esse valor em notação científica também. Ficaria 8,10⁻⁵. Pessoal, de posse com o número de mols do ácido, eu consigo determinar a massa dele. Como é que eu faço isso? Lembrem-se, número de mols é igual a massa da substância sobre a sua massa molar. Então, eu tenho um número de mols e eu tenho a massa molar, que ela foi me dada no enunciado da questão, que foi 192 gramas por mol. Então, uma vez que eu tenho o número de mols e eu tenho a massa molar da substância, eu consigo calcular sua massa. Novamente, eu faço aqui multiplicar em cruz, isolo o meu M, que é a massa do ácido. Fazendo essa multiplicação, eu vou obter 0,01536 gramas do ácido, certo? E por último, pessoal, a gente precisa calcular a massa do ácido em 100 gramas da amostra. Essa massa aqui, pessoal, ela é a massa da polpa que foi feito o procedimento, do enunciado da questão. Essa massa aqui de ácido cítrico está em 2,2 gramas da amostra. Então, eu preciso saber essa massa em 100 gramas dela. Então, como é que eu faço isso? Através de uma regra de 3. Ou seja, se em 2,2 gramas eu tenho essa quantidade de massa, em 100 eu vou ter X. Novamente, multiplico em cruz, divido e vou obter esse valor aqui. 0,698 gramas de ácido cítrico. Tá certo? Então, essa é a massa de ácido cítrico para cada 100 gramas dessa polpa. A questão ainda não terminou, pessoal. Agora eu preciso voltar na questão e fazer uma análise do gráfico. Vamos anotar esse valor aqui, ó, 0,698 gramas. Vamos fazer uma análise aqui. A questão está perguntando qual dessas polpas pode ser. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma análise aqui da tabela. Por exemplo, a acerola, para cada 100 gramas da polpa dela, eu preciso de, no mínimo, 0,8 gramas da polpa, ou do ácido cítrico, nessa polpa. O valor que a gente calculou foi 0,698, ou seja, está abaixo desse valor aqui. Logo, não pode ser a acerola. Vocês concordam? Uma vez que está abaixo do valor mínimo do ácido cítrico. Não pode ser ela. Então, eu cancelo. Já o caju, ele precisa de, no mínimo, 0,3 gramas do ácido cítrico. Logo, pode ser ele, porque o valor que a gente encontrou do ácido cítrico era 0,698, está acima desse valor. Então, pode ser ele. Já o cupuaçu, não pode ser, porque 1,5 está acima do valor, 0,698. Ou seja, a massa de ácido cítrico está abaixo disso aqui. Não pode ser ele. A graviola, 0,6. Pode ser ela. O valor que a gente encontrou está um pouco acima desse. Foi 0,698. Então pode ser a graviola. O maracujá é o que menos podia ser, porque a massa mínima de ácido cítrico é 2,5. Então não pode ser ele, uma vez que a massa que a gente encontrou foi 0,698. Então, concluindo, a polpa pode ser a do caju e pode ser da graviola. Portanto, aí tem C. Tá certo, pessoal?
alguma dúvida nessa questão? Ela é um pouquinho mais chatinha, que além de envolver o conceito de titulação, precisava fazer uma análise aqui do gráfico e interpretar muito bem a questão. Fabiano, pode assumir. Muito bem explicado, Igor, né, bem detalhado, bem devagarzinho aí, para os meninos poderem compreender. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Qualquer coisa vocês podem falar, tá? O Igor e os outros meninos estão capacitados já para poder responder, tirar as dúvidas de vocês. Agora eu vou transmitir aqui a tela, e aí vocês vão dizer se está tudo beleza, tá? Vamos para a questão de número 4, continuando ainda a primeira lista, né? Fala o seguinte nessa questão. Foram misturadas duas amostras de soluções aquosas de hidróxido de rubídio, uma de volume igual a 500 ml e 0,30 molar, né? E a outra de volume igual a 300 ml e 0,70 molar. Qual será o valor da molaridade da solução resultante? Então, nós vamos ter os seguintes dados. A solução A tem volume de 500 e a sua molaridade 0,3. A solução B tem um volume de 300 e a molaridade 0,7. Aí a gente vai ter que calcular a molaridade de C, que é justamente a mistura das duas soluções. Pela fórmula aqui de concentração da molaridade resultante de uma mistura, nós vamos ter o seguinte: molaridade de A vezes volume de A, mais molaridade de B vezes volume de B, tudo isso dividido pelo volume total, que é o volume de A mais o volume de B. Aqui, gente, é só substituir, ó. Molaridade de A, volume de A, molaridade de B, volume de B, volume de A, 0,3 vezes 500, 150, 0,7 vezes 300, 210, dividido por 800. Então, obtemos aqui da soma 360 dividido por 800, resultando em 0,45 mol por litro, né? Essa é a nossa questão. Então, o item correto para a questão é o item B, né? Deixa eu ver, só B não, 0,45. É o item A, desculpe. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Continuando. Questão de número 5 diz assim: para estudar os processos de diluição e mistura, foram utilizados inicialmente 3 frascos contendo líquidos diferentes. A caracterização desses líquidos é apresentada na ilustração abaixo. Então, você tem uma solução de cloreto de hidrogênio, ácido clorídrico, 100 ml, 0,2 mol por litro, concentração, a água, 150 ml, e ácido iodídrico, de 250 ml, 0,4 mol por litro. Aí diz, né? A seguir, todo o conteúdo de cada um dos frascos foi transferido para um único recipiente, considerando a aditividade de volumes e a ionização total dos ácidos. A mistura final apresentou uma concentração de íons em mol por litro igual a. Então, se você pegar aqui, todos os três, quando vocês somam, daria, né, um recipiente bem grande, no qual nós teríamos a soma de todos os volumes, 100 mais 150, né, mais 250. Isso resulta em 250 não, desculpa, em 500 ml. E aí ele quer saber qual é a concentração molar dos nossos íons H+. E é o que a gente vai fazer agora, né? Primeiro, concentração de A, volume de A sendo dado, volume da água, concentração de B, volume de B, e o volume final, que é 500 ml. O primeiro passo a se fazer é calcular a concentração molar dos nossos dois solutos, ó. Então, concentração molar final vezes, volume final vezes concentração molar final é igual a concentração inicial vezes o meu volume inicial vezes a concentração inicial. Substituindo para o ácido clorídrico, nós vamos ter, ó,
seu volume, 100, sua concentração, 0,2, é igual ao volume final vezes a concentração final. Então, a concentração do ácido clorídrico final dá 0,04 mol por litro. Para o ácido iodídrico, nós vamos ter a mesma fórmula. Concentração do B, volume de B, concentração de B, volume final, concentração final. Então, substituindo, nós vamos ter 250 vezes 0,4 igual a 500, que é o volume final, e a concentração molar final. Isolando essa concentração, nós vamos ter 0,2 mol por litro de ácido iodídrico. O segundo passo é fazer a ionização desses íons de solução, sendo que 1 litro da solução temos 0,04 mol de HCl e 0,2 mols de ácido, né? Ao sofrer a ionização, total produzirá essa quantidade é 1 para formar 1 de H+, e Cl-. Então, se é 1 para 1, então se eu tenho 0,4 de HCl, vou formar 0,4 de H+, e 0,4 Cl-. A mesma história para o HI, ó. A equação aqui de ionização é 1 ácido iodídrico para formar 1 H+, e 1 I-. Então, é 1 para 1. Então, se eu tenho 0,2 de HI, eu vou formar 0,2 de H+, e 0,2 de I-. Ah, professor, se eu tivesse outro ácido aí, esse ácido aqui é monocrótico, ou seja, ele vai formar 1 H+. Por exemplo, se eu tivesse H2SO4, para 1 mol dessa substância, eu ia formar 2H+, mais SO4, 2-. Percebo que é na proporção de 1 para 2. Se eu tivesse um ácido com 3, né, H3PO4, por exemplo, eu iria ter 3 hidrogênios, eu formaria 3H+, e o PO4 iria receber a carga 3-. Só que nós temos 1 para 1, né? Não 1 para 3, como está mostrando aqui, e nem 1 para 2. É 1 para 1. Terceiro passo é somar as quantidades de íon H+, que foram liberados na ionização. O HCl liberou 0,04 mol de H+, e o HI liberou 0,2 mols de íons H+, né? Somando os dois, nós vamos obter 0,24 mol por litro de H+. Logo, nós temos aqui, para a questão, para D, 0,24, tá? Dando continuidade, na questão 6, diz assim: o professor de Química, durante a aula experimental, pediu para seus alunos prepararem uma solução composta de 200 ml de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração 0,6 mol por litro, com 100 ml de ácido clorídrico, HCl, concentração de 1 mol por litro. Ao término da atividade, pediu que eles determinassem a concentração da solução resultante. Marque a alternativa que representa aproximadamente a concentração do sal e do excesso da solução final, respectivamente. Então, nós temos esses dados. Ó. A solução, HO, de NaOH com ácido clorídrico, e esse conteúdo é a mistura de soluções com reação. Concentração do ácido, volume do ácido, concentração da base, volume da base, e o nosso volume final, tá? Pergunta qual é a concentração do sal, qual é a concentração do excesso na solução final. Então, primeiramente, a gente vai escrever a equação balanceada. Nós temos que um ácido reage com uma base e forma um sal mais água, tá? Isso é reação inorgânica.
Segundo passo aqui é determinar o número de mol soluto. Então, a concentração molar é dada pelo número de mols do soluto dividido pelo volume de solução. Então, eu posso dizer que o número de mols é o produto da concentração molar vezes o volume. Substituindo, nós temos concentração 0,6, volume 0,3, né, 300 ml. Então, a concentração do meu ácido é 0,18 mol de HCl. E a concentração da base, professor? Mesma história, número de mols, concentração vezes o volume. Então, substituindo ó, a concentração no volume, então dá 0,3 mols de NOH. Terceiro passo é a análise dos dados, né? Analisar os dados. Considerando a equação do problema, temos os seguintes valores. Ó. É 1 de HCl para 1 de NaOH, formando 1 NaCl e 1 H2O. Pode ver aí que está tudo balanceado. Então, antes da reação, a quantidade de ácido é 0,18. A de base, 0,3. De sal não tem nada e de água também não tenho nada. Durante a reação, se é 1 para 1, então eu tenho 0,18 de HCl para 0,18 de NaOH, formando 0,18 de NaCl, formando 0,18 de H2O. Percebam aqui que eu tenho mais quantidade de NaOH do que HCl. Eu tenho 0,3. Eu teria que ter, no máximo, para reagir, 0,18. Portanto, o NaOH está em excesso. Após a reação, você vai ter ó, aqui o consumo dos reagentes e produção dos nossos produtos. 0,18 menos 0,18, 0. 0,3 menos 0,18, 0,12. Sobrou essa quantidade. Não reagiu, porque não tinha mais HCl para reagir. Formou 1 mol, 0,18 mol de NaCl e 0,18 de H2O. Então, a reação, após a reação, é formado 0,18 de NaCl e resta 0,12 mol de NaOH, que é o nosso excesso. Quarto passo, calcular a molaridade do sal e do excesso. Primeiro aqui, ó, a molaridade é o número de mols pelo volume, né? Então, afinal, para o excesso, vai ficar como? Molaridade, 0,12 mol, né, dividido pelo volume, que é 0,3. E isso resulta em 0,4 mol por litro. Para o sal, nós vamos ter a seguinte molaridade, 0,18, que foi formado, pelo volume total de solução, que é 0,3. Fazendo a divisão, obtemos aí a concentração molar de 0,6 mol por litro. Não tem item correto para essa questão, tá, gente? Se você analisar aqui, não tem item correto, tá? Muitas vezes vocês vão pegar em vestibulares questões que sejam passivas de anulação. E se você encontrar essa situação, você pode recorrer, que a banca vai deixar aceitar o seu pedido aí para anular a questão. Aí a gente fez questões aqui na semana passada, né, 21/5, e a gente vai resolver agora essas questões. Questão 1 da uva diz assim: o ácido nítrico, HNO3, é largamente empregado na fabricação de fertilizantes e explosivos. Um frasco contendo 75 ml de solução de ácido nítrico está rotulado com HNO3, 6 mol por litro. O estudante de química adiciona nesse frasco 15 ml de água destilada. Qual é a concentração em mol por litro da solução resultante? Então, no começo, ele tem 75 ml, né? Como ele vai dizer. Como ele adicionou água, vai ficar 75 mais 15, sendo, portanto, 100 ml. Este é o volume final, tá? Volume final da nossa solução. Então, vamos ter aqui o seguinte: volume final 75, concentração final. Desculpa, volume inicial 75, concentração inicial, final. Ai, meu Deus, a inicial 6 mol por litro. E o volume final 90, eu falei 100, né? Não é 100 não, tá, gente? Desculpe, pelo amor de Deus.
Eu sou o senhor tá jumentinho hoje, ó. Não, pessoal, foi erro mesmo, tá? 75 mais 15 dá 90, desculpa, perdão. Então, volume final 90, concentração final é o que a gente determina, né? Então, posso utilizar essa fórmula aqui, ó. Volume final vezes concentração final, igual ao volume inicial, vezes concentração inicial. Substituindo, nós vamos ter 90 vezes concentração final, mais 75 vezes 6. Isolando aqui, ó, e multiplicando aqui, temos 75 vezes 6, 450, dividido por 90. 45 dividido por 9 dá igual a 5 mol por litro, e isso nos dá a resposta, que é o item A para essa questão. Perguntas, pessoal? Deu para entender aqui a questão? Ok, pessoal? Ok, professor. Beleza. Dando continuidade, vamos para a questão 2, que diz assim: 100 ml de uma solução de cloreto de sódio, de concentração 0,1 mol por litro, chamada solução A, o volume de A, concentração de A, são misturados com 100 ml de outra solução de NaCl de concentração 0,4 mol por litro, solução B, para preparar uma solução C. Desta solução, retirou-se 100 ml e adicionou 100 ml de água para obter a solução D. Sobre essas soluções, pode-se afirmar que o que nós temos aqui? Primeiro, misturas de soluções, tá? E depois nós vamos ter uma diluição, tá? A solução C é mistura, a solução D é uma diluição da solução C. E aí, para a gente resolver essa questão, nós temos que pegar os dados, né? A solução A, concentração, seu volume. Solução B, concentração, seu volume. Solução C, não temos a concentração, mas temos o volume. O volume de C é a soma dos volumes de A e B, ó. Então, o primeiro passo é calcular a concentração molar de C, que é a mistura das duas soluções, A e B. Então, pela fórmula, vamos ter isso aqui, ó. Concentração de C é igual a concentração de A vezes o volume de A, mais concentração de B vezes o volume de B, dividido pelo volume de A mais o volume de B. Substituindo os dados, nós vamos ter isso daqui, ó. Concentração e volume de A, concentração e volume de C, de B, né? E aqui é o somatório dos dois volumes já, tá? Já estamos colocando aqui. Então, nós vamos ter 10 mais 40 dividido por 200. 50 por 200, 0,25 mol por litro. Esta é a nossa concentração de C, 0,25. Então, repetindo aqui, ó, agora a gente tem a concentração de C e agora a gente vai determinar a concentração de D. Lembrando aqui, ó, que foi tirado um volume de 100 ml do C. Para quê? Para produzir a solução D. 100 ml foi tirado, mais 100 ml do nosso solvente, que é a água, H2O. E aí a gente faz assim. O segundo passo é calcular a concentração molar de D, que é justamente a diluição de C. Ó. Concentração final, aliás, volume final, concentração final, igual ao volume inicial, vezes a concentração inicial. Aí a gente faz, ó, 200, concentração final, 100 vezes 0,25. Por que fica 100, professor? Porque a gente tirou 100 ml de 200, né? Então vai ter que ficar o 100. Então a gente vai ter a concentração final sendo 100 vezes 0,25, 25 dividido por 200. Logo, a concentração final de B, que é a concentração de D, está 0,125 mol por litro. E aí a gente retoma aqui para as nossas opções. As soluções B e D têm concentrações iguais? Não. Solução B vai ser a concentração já dada, 0,4, tá?
e a solução de D deu 0,125. Então, não tem concentrações iguais. A concentração de C é 0,25 mol por litro, beleza? E a de D é maior do que 0,25. Não, é a metade. Está errado. Item C, a concentração de C é 0,25, beleza. E a de D é menor do que 0,25, beleza. Esse é o nosso item correto. Lá no D diz assim, soluções de A e B representam a mesma quantidade de soluto. Não, ó. A de A tem 0,1 mol por litro, aí tem 100 ml, e a de B tem 0,4 mol por litro, enquanto em 100 ml também, tá? Então, não vai ser igual, tá? Alguma dúvida, pessoal? Até aí, tá tranquilo, gente? Vai, fantasminhas, ok? Tá de boa. Beleza, João Vitor, obrigado. Questão 3 diz assim, o estudante do curso de Química da Universidade Estadual Vale do Acaraú necessita preparar uma solução de ácido clorídrico com concentração de 1,5 mol por litro. Então, aqui eu já tenho a minha concentração final. Para realizar uma série de reações químicas. Mas a única solução disponível é de HCl 0,6 mol por litro. Então, isso aqui é a minha concentração inicial. Qual é o volume necessário de HCl 0,6 mol por litro? Deve ser diluído para obtermos 0,5 litros de HCl 1,5 molar, né? Ou 1,5 mol por litro. Então, esse daqui é o meu volume final. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Utilizar a fórmula de diluição, ó. Volume inicial vezes a concentração inicial é igual ao volume final vezes a concentração final. Nós temos que achar o volume inicial. Então, substituindo, nós vamos ter concentração final, 0,6, volume final, 0,5, e a concentração final, que é 1,5. Isolando aí o V e multiplicando esses dois aqui, vamos obter V igual a 0,75 dividido por 6. E aí a gente tem esse volume de 0,25 litros. Observe, litros. Ou 125 ml. Professor, Oi. esse V tracinho é inicial ou é final? O V tracinho é final, tá? Tá. Beleza, Luiz. Então, observem que nos itens nós temos assim, ó. Aqui é uma perguntinha, é uma questão casca de banana, porque você poderia... é esse aqui, eu achei 0,25. Só que um detalhe, a gente está trabalhando lá no final com litros, ó. É 0,125 litros. E as questões, né, a questão que dá os itens todos em ml. Então, nós temos que fazer a conversão. 0,125 litros é quantos ml? Aí, como é que eu sei, professor? Eu multiplico por 1000. Eu obtenho 125 ml, que é correspondente ao nosso item D, e não ao item A, certo? Muita atenção para essas questões quando vocês estiverem fazendo essas provas de vestibulares. Ok, gente? Vocês conseguiram fazer as questões sozinhos? Beleza. Continuando, temos a questão 4, que diz assim, um estudante de química, adicionou água a uma massa de 20 gramas de ácido sulfúrico puro, até completar 500 ml. Retirou em seguida uma alíquota de 25 ml e foi neutralizado com uma solução de concentração em quantidade de matéria 0,2 molar de hidróxido de sódio. O volume de hidróxido de sódio utilizado para neutralização foi... Então, nós vamos observar aqui esses dados. Ó. O ácido tem massa de 20 gramas, o volume da solução ácida é 500 ml, o volume de ácido utilizado na titulação foi de 25 ml,
A concentração da base é 0,2 mol por litro. Qual é o volume da base? Primeiro, nós temos que calcular qual é a concentração do ácido utilizado na solução de 500 ml. Sabendo que a massa do ácido sulfúrico, H2SO4, é igual a 98 gramas por mol. Então, o que a gente faz? Concentração é igual a massa do soluto pela sua massa molar vezes o volume, né? Substituindo aqui, nós vamos ter, ó, 20 gramas, aqui, ó, dividido por 98 gramas por mol, que a questão não dá, mas você tem que atentar para isso. Só se não tiver, normalmente isso aqui vem na prova do vestibular, ou então vai te dar uma tabela que você calcula a massa molar do ácido sulfúrico, que a gente aprendeu, né? Vezes 0,5 litros, né? Então, fazendo as devidas operações, nós obtemos que a concentração molar do nosso ácido é 0,4 mol por litro. Primeiro passo foi feito. Segundo passo é escrever a equação balanceada para neutralização. Então, vem aquela história, né? 1 mol do ácido, para quantos mols da base? Para 2. Forma 1 mol de sal e 1 mol de água. E aí, o terceiro passo é determinar o número de mols do ácido. Observe que a concentração é 0,4 mol por litro. Só que eu tenho um volume que foi tirado, né, de 0,025 litros, que é aqueles 25 ml, que ele diz na questão. Então, para resolver isso, eu tenho que utilizar a fórmula de concentração pegando o número de mols. Concentração, número de mols do soluto pelo volume. E aí eu vou ter a concentração que está aqui dada, o N, que eu vou achar, e o volume. Multiplicando cruzado, né, nós vamos ter o número de mols do meu ácido, 0,1 mol. Quarto passo é determinar o número de mols da base. Pela equação balanceada, nós temos que é 1 mol do ácido para 2 mols da base. Então, se eu tenho aqui 0,01 mol do meu ácido, eu vou ter que ter o dobro da base. 0,1 mol do ácido, 0,02 mols da base. Quinto e último passo é determinar o volume da base, sabendo da concentração. Concentração da minha base é 0,2 mol por litro e o número de mols é 0,02 mol, que eu achei agora. Então, a molaridade, o número de mols pelo volume. Substituindo, nós vamos ter, ó, molaridade, número de mols e o volume. O volume vem para cá e a concentração vem para cá. Então, nós vamos ter, ó, volume, número de mols, dividido pela concentração. Então, o meu volume é 0,1 litro ou 100 ml. E na questão aqui, a gente vê que ela pede em ml, né? Portanto, essa questão tem como item correto o item A, 100. Trabalhinho para fazer, né? Mas tudo isso aqui a gente viu, passo a passo, os meninos mostraram, eu estive com eles aí também. Então, essa é a resolução para a quarta questão. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não, professor, tudo ok. Ok, Luiz, obrigado. Questão 5, finalizando, né? Para produzir determinado fertilizante, necessita-se de uma solução de ácido sulfúrico de concentração em quantidade de matéria 3 mol por litro. Lá na questão que vocês pegaram, tem assim, ó, tem grama por mol. Então, essa questão, ela é passível, seria passível de ser anulada, se você contestasse, né? Só que a gente vai resolver aqui de acordo com as unidades corretas. E se dispõe, para isso, 6 litros do referido ácido com concentração e quantidade de matéria igual a 4 mol por litro. O procedimento mais comumente adotado para obter a tal solução aí você tem esses itens aqui. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, isso aqui é uma diluição, tá? Nós temos o volume inicial 6 litros, concentração de 4 mol por litro, um volume final que eu não sei quanto que é, e uma concentração de 3 mol por litro.
Então, o que a gente faz? Primeiro, qual é o volume de solvente que deve ser acrescentado? Então, vou inicialmente calcular aqui o volume final da solução. Volume final igual a concentração final, vezes concentração final igual volume inicial vezes a concentração inicial. Volume final, concentração final, volume inicial, concentração inicial. Tá? 6 vezes 4, 24. Isolo V, eu vou ter 24 dividido por 3, dá 8. Só que é um detalhe, né? Se você já tem 6 litros, né, que é a solução do volume inicial, para chegar em 8 litros, o que a gente faz? Acrescenta 2 litros do solvente, né, que é a água. Portanto, o item correto aqui vai ser o A. Olha lá. Adicionar 2 litros de água destilada. Ok, pessoal? Ok, professor. Beleza. Então, isso é tudo, pessoal. Vou encerrar a gravação.